Quantos estão felizes com Jesus, digam amém. Quantos estão felizes com Jesus, digam glórias a Deus. E quantos têm certeza que Jesus também está feliz com você, diga glórias ao Pai. Amém. Há alguns dias, algumas semanas, Deus começou a incomodar o meu coração com uma palavra, e eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. E eu procurei um tema para trazer essa palavra para vocês, e o tema que veio ao meu coração é vivendo sem culpa, vencendo as desculpas. Então olha para a pessoa ao seu lado e diga, vivendo sem culpa, vencendo as desculpas. Tá certo aquilo? Nós sabemos que a nossa vida ela é pautada por obrigações, por necessidades, por coisas que nós precisamos realizar no dia a dia, relacionamentos, compromissos, mas nem sempre são cumpridos. E no dia a dia das pessoas, muitas são as situações que levam ao não cumprimento desses compromissos. Mas em boa parte a gente percebe que as coisas não são realizadas, os compromissos não são feitos por causa de desculpas. É uma característica do ser humano, quando não cumpre aquilo que foi acordado, sempre procurar uma desculpa para se justificar. E na nossa cultura existem muitos ditados populares para justificar algumas atitudes não convenientes. Talvez você já até tenha ouvido algum deles. Achado não é roubado. Você já ouviu? Quem aqui já ouviu? Quem aqui já falou isso? Esse ditado é um ditado nada mais nada menos para justificar o quê? Não é meu, eu achei, mas também não vou devolver para o dono. É uma desculpa para ficar com aquilo que não lhe pertence. Achado não é roubado. Todo mundo faz. Se todo mundo faz, eu vou fazer também. Não importa se é certo ou errado, mas todo mundo está fazendo. Ganhando bem, que mal tem? Você já ouviu essa frase? Você já falou essa frase? Não em voz audível, né? Mas caiu lá no seu coraçãozinho. Ganhando bem, que mal tem? Os fins justificam os meios. Essa frase é bem conhecida, não é mesmo? Não importa o que você faça, se é certo ou errado, se é bom ou não, o que importa são os fins, ou seja, o objetivo, aquilo que você tem como objetivo final, e como você vai fazer para atingir aquele objetivo, não importa. Os fins justificam os meios. Ele rouba, mas faz. Ele rouba, mas faz, é uma frase muito conhecida dentro do nosso contexto, dentro da nossa cultura. Mas nós sabemos que a pessoa, quanto mais roubar, no final das contas, o que vai acontecer? Não vai ter para fazer. E por causa dessa máxima, por causa dessa declaração, por causa desse tipo de comportamento, nós vemos a situação em que nosso país está. E existem pessoas que pautam as suas vidas por desculpas. Pautam as suas vidas por fazer declarações tentando justificar o injustificável. Mas nós somos chamados para viver em vitória. E você foi chamado para viver vencendo a tentação das desculpas. Talvez você está terminando o ano de 2018 e você pode fazer um recorde, um flashback da sua vida e se lembrar de quantas coisas você propôs no seu coração, você foi desafiado para fazer, mas no andar da carruagem começaram a vir as desculpas, começaram a vir as justificativas injustificáveis. E nessa noite, eu creio que Deus quer nos levar aqui a tomarmos uma posição e uma postura de vencedores. Amém? Quantos vencedores nós temos aqui nessa noite? Amém?
Senhor, em nome de Jesus, nós queremos realmente viver uma vida pautada pela obediência à Tua palavra, também, ó Deus, em obediência aos Teus mandamentos, e também, Senhor, sermos responsáveis com os compromissos, desafios e aquilo que o Senhor coloca no nosso coração para ser feito, ó Pai. Queremos realizar da melhor maneira possível. Por isso, Deus, nos livra, nos liberta, Senhor, nos dá vitória em todas as situações que muitas vezes nós levantamos desculpas no nosso coração para não realizar aquilo que foi nos colocado à mão para ser feito. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. As desculpas nada mais são que desculpas esfarrapadas. É diferente de quando você pisa no pé de alguém, quando você tromba com uma pessoa, né? Quando você fala algo impensado e você tem que pedir desculpas àquela pessoa porque você cometeu um erro. Mas eu estou me referindo aqui àquelas desculpas esfarrapadas que vão surgindo no nosso coração para não fazermos aquilo que Deus nos mandou fazer, ou até mesmo quando estamos fazendo algo que Deus não nos mandou fazer. E aí começam a surgir justificativas e desculpas no nosso coração que vão nos trazer culpa e derrota. Eu não sei se o Ednilson tem aquele videozinho no ponto. Se puder passar aí só para a gente ter uma visualização, gente, do que acontece no nosso mundo de hoje. Pode ser? Santa Luzia e outras cidades que ficam aqui perto, desce do ônibus lá na rodovia, aqui embaixo passa no meio da obra, para depois embarcar novamente do outro lado do rio, o que atrasa muito a viagem. Na passarela improvisada, pedestres dividem espaço com operários carregando material de construção e com motoqueiros que não respeitam a sinalização. Passaram em cima da ponte só empurrando a motocicleta, mas muitos... Mas a minha moto não é a mesma da placa, né? Aquela ali não era esse mesmo modelo. Deu para entender? Isso aconteceu lá perto de Belo Horizonte, né? Uma ponte que caiu, as pessoas tinham que atravessar a pé, né? Porque não tinha mais a ponte. E aí foi proibido aos motoqueiros, né, passarem pilotando, eles tinham que passar empurrando a moto. E aquele lá se justificou o quê? Não, aquela moto da placa não é igual à minha moto. Uma desculpa esfarrapada, gente. Mas desde a criação, gente, desde lá do jardim do Éden, o ser humano veio dando desculpas esfarrapadas diante de Deus. E se você abrir a sua Bíblia aí em Gênesis 3, no verso 12 e 13 de Gênesis, nós vamos encontrar Deus confrontando o homem, confrontando a mulher, a criação. Depois de terem pecado, de terem desobedecido a Deus, de ter comido do fruto da árvore proibida, Deus os procura, eles se escondem. E no verso 12 do capítulo 3, Deus repreende e disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou no verso 13 então a mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Nenhum deles assumiu a responsabilidade. Eu errei, eu pequei, Deus. Não, mas o homem, o que é que ele fez? A mulher que o Senhor me deu, Deus, ela me enganou e eu comi. O que a mulher fez? Ah, Deus, a serpente, ela me enganou e eu comi. E Deus olhou para a serpente, e a serpente olhou para Deus. Não tinha para quem jogar a culpa, e é uma atitude comum no ser humano, de se justificar e criar desculpas quando ele está errado, assim como aquele motoqueiro, né? Ele achou uma desculpa bem criativa, né? A moto da placa não é a mesma moto minha. E nós procuramos sempre nos justificar, né? Fazendo algo errado,
ou deixando de fazer o que é o certo. Desde a criação, desde o jardim do Éden, desde que o homem desobedeceu a Deus, ele aprendeu a criar desculpas. Ele aprendeu a desenvolver sempre um argumento de desculpas diante de Deus quando ele está fazendo algo errado, ou quando ele deixa de fazer aquilo que é o certo. Mas Deus está nos chamando para vencer as desculpas, amém? E vivermos uma vida sem culpa. A pessoa que pauta a sua vida por estar sempre se justificando e sempre se desculpando, é uma pessoa que é carregada pela culpa. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus nos chamou para sermos livres, livres da culpa, livres do pecado e livres de uma vida de desculpas. Assumirmos o nosso erro, assumirmos a nossa culpa, assumirmos a nossa responsabilidade diante de Deus. Senhor, eu não fiz o que o Senhor me mandou fazer. Deus, eu estou fazendo algo errado que o Senhor não me mandou fazer. Adão jogou a culpa em Eva, Eva jogou a culpa na serpente, a serpente já era culpada mesmo. Mas por que é que nós criamos desculpas? Por que é que o ser humano tem essa tendência de criar desculpas? E você vê isso desde criancinha, desde quando tem seus primeiros anos de idade, o ser humano, a criança, ela já tem uma aptidão inata por se desculpar, por criar argumentos para justificar os seus atos errados. Nós podemos entender que um dos primeiros motivos de por que criamos desculpas é esconder uma real atitude de rebelião. 1 Samuel, no capítulo 15, traz um relato muito triste, irmãos, de um homem que foi chamado para ser rei. E se você abrir aí a sua Bíblia, em 1 Samuel, no capítulo 15, nós vamos ver que a atitude daquele homem que foi chamado para ser rei, naquele momento em que ele foi confrontado, primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, verso 22 e 23, traz uma declaração muito forte do profeta Samuel. 1 Samuel, no capítulo 15, verso 22 e 23, a palavra de Deus diz aqui: acaso tem o Senhor tanto prazer em sacrifícios e holocaustos, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. É Deus, através do profeta Samuel, trazendo uma palavra dura, uma palavra pesada para um homem que foi chamado para ser rei. Antes de Davi, Deus chamou Saul para ser rei. Mas esse homem era um homem inconstante, um homem inseguro. E se nós voltarmos um pouquinho antes aqui desses versículos para entendermos o porquê dessa palavra, Deus o mandou destruir os filisteus. Mas ele foi lá, pegou o rei, pegou o melhor dos bodes, pegou o melhor dos carneiros e levou consigo, desobedecendo a palavra de Deus. E quando ele foi confrontado por Samuel, ao invés dele admitir a sua culpa, ele falou: o povo pegou o melhor que tinha dos filisteus e trouxe. Ele inventou uma desculpa de que o povo tinha pego o melhor. Ao contrário de Davi, meus queridos, quando Davi pecou, adulterou com Betseba, colocou o marido dela lá na frente do exército para morrer e tomar aquela mulher para si. Davi cometeu um ato terrível diante de Deus, um ato monstruoso diante dos homens.
e ele foi confrontado pelo profeta Natã. E qual foi a atitude de Davi? Ele não se escondeu, ele não se justificou, ele não inventou nenhuma desculpa. Eu sou o rei, eu faço o que eu quiser. Não, ele disse: pequei contra o Senhor. Na frente de todos, na frente do profeta de Deus, ele reconheceu o seu erro, ele não ficou inventando desculpas, mas ele assumiu a sua culpa. Já Saul não, Saul começou a jogar a culpa no povo. O povo trouxe o melhor lá dos filisteus, o povo trouxe o rei. Mas a palavra de Deus foi muito firme com relação ao chamamento de Saul, em que ele disse que acaso Deus tem prazer em holocaustos e em sacrifício, quanto ao que se obedeça a sua palavra? Nós vemos pessoas fazendo muitos sacrifícios, andando de joelhos, fazendo caminhadas, carregando cruzes na sua costa, pagando promessa. Mas eu quero te dizer nessa noite, que Deus está muito mais interessado na sua obediência, do que no seu sacrifício. E alguns às vezes jejuam, oram, fazem vigílias, mas não obedecem simplesmente aquele detalhe que Deus pediu para ele obedecer. Então, nós somos chamados, somos desafiados a viver uma vida sem culpa, vencendo as desculpas. Então, olha para a pessoa ao seu lado. Repita para ela: vivendo sem culpa, vencendo as desculpas. Compensar e justificar é um outro erro do ser humano. É como nós falamos aqui, né? Ele rouba, mas faz. É a pessoa que comete o erro, mas tenta justificar e compensar o seu erro. E quando você erra, a melhor atitude que você deve ter é reconhecer diante de Deus e falar: Deus, eu errei, eu pequei, eu estou em falta com o Senhor. Eu não quero viver debaixo de culpa, e eu não quero viver, ó Deus, debaixo de desculpas. Eu quero reconhecer que eu não correspondi àquilo que o Senhor esperava de mim e àquilo que eu havia me comprometido. Essa é uma das marcas do homem e da mulher de Deus, a capacidade de reconhecer quando está errado. E eu me lembro muito do pastor Jaime Kemp, um homem muito usado por Deus para pregar para famílias lá em São Paulo, quando um dia ele chegou quase atrasado no compromisso que ele tinha, e ele estacionou o seu carro sem observar muito bem, entrou lá na igreja, deu a sua aula, ministrou para aquelas famílias, ministrou para aqueles casais, muitos foram abençoados, e quando ele saiu da igreja, tinha um senhor parado bem na frente do carro dele. Foi então que ele descobriu que ele tinha parado em frente da garagem de uma casa, com uma placa de todo tamanho lá: proibido estacionar. E o dono da casa estava lá, né, com aquela posição de xícara, né, ou bule. Bonito, hein? É seu esse carro? Ele falou: sim, é meu. O senhor não está vendo essa placa deste tamanho, escrito proibido estacionar? Eu falei: agora que o senhor está me mostrando, eu estou vendo. Como é que o senhor para na frente da minha garagem com a placa de proibido estacionar e fica aí ainda com essa cara bem tranquila, bem na minha frente? Ele estava tranquilo, mas estava esperando a qualquer momento uma reação mais explosiva daquele homem, né? E qual foi a reação do pastor Jaime Kemp? Aquele homem começou a ofendê-lo, até mesmo dizer palavrões. Ele abaixou a cabeça, olhou para aquele homem e falou: o senhor me perdoa, me desculpa, eu estou errado. Eu não observei que eu tinha estacionado em frente à sua garagem, não vi essa placa de proibido estacionar, eu estava com pressa, e eu quero que o senhor me perdoe de todo o coração. Eu estou errado. Se o senhor quiser chamar o guincho, se o senhor quiser chamar alguém para multar o meu carro, o senhor está com toda a razão. Aí desmontou o homem, né? Já tirou lá a xícara da cintura, né? O formato de asa.
olhou bem para ele e falou: não, tudo bem, né? As pessoas cometem erro, eu até compreendo, né? Você me desculpe se eu fui um pouco grosseiro com você, e se por acaso outro dia você precisar estacionar aqui, tudo bem, pode estacionar. Mas por causa da atitude de um homem de Deus, que reconheceu o seu erro e não ficou inventando desculpas, compensar e justificar. Por que criamos desculpas? Porque achamos culpa nos outros, como Adão e Eva fizeram, né? Cada um ficou jogando o motivo do seu erro no outro, o motivo da sua culpa na outra pessoa. Eu sou assim porque a minha família era desse jeito, porque meu pai era um abusador, porque minha mãe era muito cruel. E às vezes a pessoa vai desenvolvendo a sua vida sempre jogando a culpa no outro, pela maneira errada que ele vai conduzindo o seu caminhar diante de Deus. Mas nós temos que assumir o nosso papel de homem e de mulher de Deus nesta geração, de vivermos uma vida sem culpa, vencendo as desculpas. Não ficar jogando para os outros a culpa daquilo que nós provocamos de prejuízo nos outros. Quando eu estava lá em Belo Horizonte, na missão Jocum, nós tínhamos lá um diretor, que ele ainda vive, está até hoje, o pastor Jim Steyer, um americano, né, 1,80 m e tantos de altura, um homem bem forte, apesar de ter alguns defeitos nas pernas. Ele sempre procurou se envolver conosco, com a cultura brasileira, com o modo de viver brasileiro, e ele se apaixonou por futebol, que é uma coisa que não é muito comum lá na América do Norte. Eles têm lá os esportes preferidos deles. E ele foi se envolvendo e foi gostando e começou a jogar futebol, né, da maneira dele, de americano, de jeito de ser, né, aquele jeitão meio truculento, meio atropelante, né? E uma das coisas que ele não gostava era quando um brasileiro muito habilidoso chegava lá, a lá Neymar, né, e começava a fazer as gracinhas. E dava drible, né, jogando a bola no meio das pernas, e dava chapéuzinho. Ele não gostava quando aquela pessoa que era muito habilidosa humilhava o outro jogador. E um outro dia chegou um rapaz lá novato, que não conhecia e não sabia quem ele era, e logo de cara pegou a bola e passou no meio das pernas dele. Ele era branco, mas quando ele ficava com raiva todo mundo sabia, porque a cor ia logo para o vermelho, né? E aí ele foi com tudo para cima daquele rapaz magrinho, né? Não era eu não, viu, gente? E deu um chega para lá nesse rapaz, que o rapaz foi na parede lá do lugar onde nós jogávamos, bateu, saiu rolando. Ele olhou para o rapaz e falou: olha, você me perdoa, e eu me expulso porque eu fiz. Eu estou fora do jogo, eu estou me expulsando agora. Ele podia continuar lá, ele podia pedir desculpa para aquela pessoa, mas existia uma regra lá, que quem fizesse o que ele fez, tinha que ser expulso. E como ele era a autoridade máxima lá, ele mesmo expulsou a si próprio. Ao invés de ficar se justificando, ficar lá analisando o que ele tinha feito de errado e tentando achar um motivo, ele expulsou a si próprio. Nós temos que vencer essa atitude de achar sempre a culpa nos outros e reconhecermos quando não fizermos aquilo que Deus nos mandou fazer, ou fizermos aquilo que Deus não te mandou fazer. Porque são dois grandes perigos na nossa vida. É quando Deus te dá uma responsabilidade e você não cumpre. E é quando você toma a dianteira e começa a fazer algo que Deus não te mandou fazer. Porque criamos desculpas, né? Esconderam a real atitude de rebelião, compensar e justificar, e achar a culpa nos outros. Em que lugares as desculpas esfarrapadas e desculpas amarelas mais aparecem? Na família. Homens acham desculpas para adulterar. Filhos acham desculpas para não se submeter e obedecer os pais.
Homens acham desculpas para abandonar o lar e a família e fugir com outra pessoa. Esposas acham desculpas, para não se submeter aos seus maridos e estourar o cartão de crédito. Famílias acham desculpas para não assumir os seus enfermos na família e os idosos. Quantas famílias abandonam os seus idosos? E começam a justificar e dar desculpas, que aquela pessoa não tem mais o que oferecer na sociedade ou na família. Nós tínhamos uma amiga lá em Belo Horizonte que por muitos anos ela evangelizou, ganhou pessoas para Jesus, discipulou pessoas, mas ela tinha uma séria enfermidade. E quando foi chegando a idade, foi só piorando. Até que o dia ela não conseguia mais se locomover, ela ficava só dentro de casa. Então, grupos de amigos reuniu e decidiram reformar a casa dela todinha. O telhado precisava de conserto, precisava cimentar a frente da casa, precisava pintar a casa. Então, reuniram vários amigos ali próximos de onde nós morávamos. Nós participamos também e demos aquela reforma na casa dela, que estava bem ruim. E foi interessante a palavra que a esposa do irmão que estava à frente daquele trabalho deu para ela. Madá, por muito tempo você tem trabalhado pela fé. Hoje a fé está trabalhando por você. Por muito tempo você tem trabalhado pela fé. E em muitos momentos a fé vai trabalhar por você. Naqueles momentos em que você achar que não dá mais para continuar, não dá mais para seguir, Deus sempre vai trabalhar por você. Outro lugar que às vezes as desculpas esfarrapadas para não assumir compromisso é a igreja. Desculpa para não se envolver, desculpa para não orar, desculpa para não ler a Bíblia. Já ouviu alguma, pastor Marcos? Demais! Agora ele falou igual mineiro, viu? Demais! Desculpa para não ofertar. Desculpa para não dizimar. Ah, pastor, meu salário é tão pequenininho que se eu tirar o dízimo vai faltar. Ah, pastor, meu salário é gigantesco e se eu tirar o dízimo vai ser uma quantia muito grande e o pastor Marcos vai ficar tentado. Então a gente vê às vezes no coração de pessoas muitas justificativas dentro da igreja para não se envolver, para não orar, para não ler a Bíblia, para não fazer aquilo que Deus colocou no coração para ser feito. E essa questão de dizimar e ofertar é algo às vezes complicado em alguns lugares, em algumas igrejas, porque as pessoas acham que estão dando dinheiro para o pastor, estão dando dinheiro para os obreiros da igreja. E olhando para a pessoa, olhando para o indivíduo, essas pessoas perdem o foco e começam a criar justificativas e desculpas para não dizimar e não dar sua oferta. Eu vou te dizer uma coisa, que você jamais vai superar a Deus no dar. Muitos acham que estão contribuindo com grande generosidade, dando o seu dízimo. Mas saiba que você jamais vai superar a Deus no dar. Ele te deu vida, Ele te deu uma família, Ele te deu casa, Ele te deu carro, Ele te deu emprego, Ele te deu saúde, Ele te dá alimento, Ele te dá vitória, Ele te deu salvação, Ele te dá vida eterna, Ele te dá amor cada dia, Ele te dá esperança. Deus me deu até uma esposa. Eu pesava 57 quilos, magro que dava dó, né? Era um palito de dente. Eu não fiz a oração que um irmão que tinha lá na Jocum fazia, né? Senhor, cega a tua serva.
Eu li um livro uma vez, irmão, que impactou a minha vida, de um homem chamado Tan. Esse homem fundou uma companhia aqui na América do Sul, a Tanco, que era a maior fabricante de carrocerias de alumínio para ônibus. Talvez tenha alguns ainda circulando aqui no Brasil. Ele era lá do Peru ou da Colômbia, não me engano, não me recordo bem. Mas esse homem, desde que ele começou o seu negócio, desde que ele começou a sua empresa, ele dava 90% do seu lucro para Deus e ficava só com 10%. E ele disse: Deus tem me dado tantas coisas boas, esses 90% são nada, eu tinha que dar é tudo. Mas é triste, irmãos, quando vemos pessoas justificando, inventando desculpas para não enfiar a mão no bolso, né, e devolver uma parcela de tantas coisas boas que Deus tem dado e abençoado. Não deixe isso acontecer na sua vida. Vença as desculpas e viva uma vida sem culpa. Amém? No trabalho é outro lugar também em que nós somos muito tentados a inventar desculpas. É aquela pessoa que tem o hábito de chegar atrasado no trabalho todos os dias. Aquela pessoa que tem o hábito de não corresponder e não obedecer ao seu patrão. Aquela pessoa que tem o hábito de não fazer o melhor. Talvez ela não simpatize com o seu patrão, com o seu imediato, mas faça o melhor. José fez o melhor para Deus. Ele não fez o melhor para Potifar ou para o rei do Egito, ele fez o melhor para Deus. E quando você faz o melhor para Deus, não tem como o homem não reconhecer. Quando você faz o melhor para o homem, há uma grande tendência de você estar esperando receber algo em troca. Mas quando você faz o melhor para Deus, a recompensa vem no momento em que você nem espera. Amém? Eu comecei a trabalhar numa empresa aqui em Campo Grande, a qual eu estou até agora, e eu procurei fazer o melhor que eu poderia fazer, até coisas que eu não sabia fazer, eu procurei aprender um pouquinho para me dedicar melhor. E uma das coisas é jardinagem. Eu sou um terror em jardinagem. Se você quer destruir o seu jardim, peça para mim. A minha esposa tinha o hábito de falar, né, que Gil, dá uma limpada lá no nosso jardim. Eu ia lá e cortava flor, planta, tudo. Mas eu procurei aprender, gente, a lição. E procurei fazer o melhor lá na empresa onde eu estou. E o meu patrão um dia me chamou, um olhar sério, e vocês sabem a crise em que nós estamos vivendo, pessoas sendo demitidas, pessoas sendo mandadas embora, e eu já fui preparado, né? Falei, pode acontecer, a crise está aí, a situação difícil está aí, mas eu quero preparar o meu coração, que se eu não passar desse dia de hoje, né, nessa empresa, eu louvo a Deus por isso. Mas eu vou honrar este lugar, o nome de Deus. E ele me chamou e falou, Gilmar, você sabe que a situação no país está difícil, a crise está difícil. E eu falei, lá vem. Mas eu tenho olhado a sua dedicação aqui e eu quero te dar um aumento de salário. Aleluia! Deus faz coisas incríveis, irmãos. Deus tem surpresas incríveis. Já passei por momentos de receber outra notícia, né? Você está demitido. Não é nada agradável. Mas esteja onde estiver, onde Deus te colocou, onde você estiver fazendo o seu trabalho, seja lá no seu trabalho, seja aqui na igreja, faça-o como se fosse para Deus. Amém? No evangelismo também é um outro lugar que nós temos que deixar as desculpas esfarrapadas de lado. E quando nós saímos para evangelizar e para falar de Deus, nós encontramos muitas desculpas sinceras, mas mortais. E uma delas é, eu não tenho tempo para religião.
É uma desculpa muito comum na nossa cultura e na nossa realidade. Eu não tenho tempo para frequentar a religião. A pessoa não precisa ir para a igreja para servir a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Não sei se você já ouviu essa afirmação, mas ela é muito comum. Deus é amor e não vai me deixar ir para o inferno, porque Ele é Pai. Na igreja só tem gente falsa. Você já ouviu isso alguma vez? Muitas vezes. Eu sou uma boa pessoa e faço boas obras. A igreja não é um lugar de gente perfeita, mas buscando aproximar-se daquele que é perfeito. Ninguém é perfeito aqui, todos nós temos as nossas limitações, todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos os momentos de fraqueza, mas nós temos que olhar para aquele que é perfeito, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. E como o pastor Marcos estava falando aqui na celebração da ceia, o que nos faz carregar um ao outro, suportar um ao outro, é o sangue de Cristo, que tira o pecado do mundo. Sem Ele nós não sobreviveríamos e não suportaríamos uns aos outros. Eu moro com a minha esposa já há quase 33 anos de idade. E eu fico imaginando, se eu não tivesse Jesus na minha vida, será que ela me suportaria? Até hoje eu faço a pergunta, né? Por que será que ela me suporta, hein? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no verso de número 2, eu gostaria que você abrisse para a gente ler rapidamente. Nós estamos caminhando para o final da mensagem. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, verso 2. A palavra de Deus traz aqui uma declaração para rebater todas essas desculpas que a gente ouve aí fora. Eu te ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Quando você estiver falando para uma pessoa de Jesus, evangelizando, e ela começar a inventar um monte de desculpa, falar: hoje é o dia que Deus está te dando a oportunidade de salvação. Você não sabe como é que vai ser o seu dia amanhã. Você não sabe se vai estar vivo amanhã. Eu te ouvi em tempo favorável e te socorri no dia da salvação. Porque agora, hoje, é o tempo favorável no dia da salvação. Vivendo sem culpa, vencendo as desculpas. Qual vai ser a sua decisão diante das desculpas esfarrapadas que às vezes surgem no seu coração? Será que você tem vivido hoje, hoje é dia 16 de dezembro, já próximo do final do ano, e você pode olhar para trás e dizer: Deus, eu vivi uma vida procurando não ficar me desculpando e fugindo daquilo que o Senhor me chamou para fazer, ou me desculpando daquilo que eu estava fazendo e que eu não deveria estar fazendo. O Senhor me conhece, o Senhor sonda e sabe o meu coração. Qual será a minha decisão diante de circunstâncias em que o meu coração começa a criar desculpas esfarrapadas diante de Deus? O Senhor Jesus foi chamado para nos salvar e ter uma morte de cruz. Agora você imagina se Jesus, naquele momento lá no jardim,
das Oliveiras, quando ele estava sabendo do seu destino e que o seu destino seria a cruz e morreria naquele lugar para te salvar, para me salvar, ele começasse a criar desculpas diante de Deus. Mas Deus, tem que ser assim? Mas Deus, tem que ser comigo? Mas Deus, tem que ser agora? Não dá para esperar mais um tempo? E chegasse até o ponto da gente pensar que Jesus poderia transferir a sua responsabilidade para uma outra pessoa. Deus, manda daqui um tempo um arcanjo Miguel, porque eu quero voltar para a glória como eu vim. Rejeitar as desculpas esfarrapadas e amarelas e colocar a vontade de Deus acima de tudo. Pedir ajuda ao Senhor para vencer quando for tentado a ceder com desculpas esfarrapadas, para não fazer o que Deus não te mandou fazer e fazer o que Ele te mandou fazer. Lucas 14, eu gostaria que você abrisse aí para a gente encerrar. Lucas no capítulo 14. Vivendo sem culpa, vencendo as desculpas. Lucas 14, a partir do verso de número 15, fala a respeito da parábola do grande banquete. E diz aqui a palavra do Senhor o seguinte: ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete no reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seus servos a dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, me desculpe. Ainda outro disse: acabo de me casar e por isso não posso ir, me desculpe. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou aos seus servos: vão rapidamente para as ruas, becos da cidade e tragam os pobres, aleijados e cegos e os mancos. E disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos, pelos valados e obrigue-os a entrar, para que na minha casa fique cheia. E eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Então nós vemos aqui o Senhor Jesus relatando uma realidade que acontece nos dias de hoje. Pessoas que estão sempre inventando desculpas para não responder ao chamado de Deus, para não responder aquilo que Deus colocou em suas mãos para ser feito. E aquilo que Deus colocou em minha mão, em suas mãos, é porque Ele confia que nós podemos realizar. Amém? Vencendo o pecado é o nosso objetivo. E viver uma vida sem culpa e vencer as desculpas deve ser o nosso lema. Isaías, quando foi chamado por Deus, ele não inventou desculpas. Ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Lá no capítulo 6, no verso de número 8. Mas nós vemos na história bíblica que Moisés, quando foi chamado por Deus, ele começou a inventar desculpas e se justificar: ah, Senhor, eu não sei falar fluentemente. Jeremias, quando foi chamado por Deus, também começou a se desculpar diante de Deus: ah, Deus, eu não passo de uma criança. Será que Deus se enganou? Será que Deus não sabia que eles tinham aquelas limitações, que eles tinham aquelas dificuldades?
Não, Deus sabia, mas Ele queria usá-los assim mesmo. Porque é Deus quem efetua o querer e o operar na sua vida. Amém? Qual vai ser a sua decisão? Nós estamos findando o ano de 2018. 2019 já está chegando. E a expectativa do coração de Deus, para mim e para você, é que 2019 não seja um ano cheio de desculpas. Talvez esse ano você não correspondeu, talvez esse ano eu não correspondi àquilo que Deus esperava, aquilo que Deus tinha como expectativa. Talvez até coisas que eu assumi e eu não cumpri. E eu não sei se nós temos aqui nessa noite, talvez, alguém até que não recebeu a Jesus ainda no seu coração. E eu quero que você também experimente uma vida de vitória, sem a culpa de uma vida de desculpas. Então eu quero te desafiar a se colocar em pé nesse momento. Nós não temos aqui um fundo musical. Vamos ter? Tiago.